Paulo Brax detona 77 Partners em entrevista. Botafogo quer lateral e Fla-Flu na briga por Luiz Henrique. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonathan Santos, comigo está aqui meu amigo Fábio Rangel. Estamos chegando com tudo na noite desta terça-feira, trazendo as últimas notícias e informações para deixar você bem informado, bem atualizado sobre o futebol. Mas antes, é claro, eu peço na humildade, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, é gratuito, você não paga nada. Lembrando que a sua inscrição ajuda muito o nosso trabalho, ajuda demais o crescimento do nosso canal. Nós estamos em busca da marca dos 73 mil inscritos e nós somos muito gratos aqui à nossa audiência que sempre tem dado aqui a moral, deixando o like. Inclusive, galera, deixa o seu like. O seu like faz com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para o futebol. Sem enrolação, vamos aqui às informações. Hoje, Paulo Brax deu uma entrevista à jornalista Joana de Assis do GE, e essa entrevista foi bastante polêmica, né? Nós sabemos que Paulo Brax foi demitido pela 77 Partners pós a permanência do Vasco na Série A do Brasileirão, já no dia seguinte. Inclusive ele foi ali à coletiva junto com o Ramon Dias, junto com o Emiliano Dias, até com um caderninho branco, né, para o planejamento 2024, mas não teve jeito. No dia seguinte, Paulo Brax foi demitido e logo em seguida foi anunciada a contratação do Alexandre Matos. E hoje, na entrevista, nós temos aqui algumas aspas do Paulo Brax, que nós queremos inclusive até debater, saber a sua opinião aqui nos comentários sobre isso. Ele fala o seguinte à jornalista Joana de Assis: o problema maior não foi a falta de autonomia, foi a transparência do processo, sobretudo de contratações de atletas e a fluidez deste processo. Se tivéssemos sido apresentado as regras e diretrizes desde o início do trabalho, não haveria perda de tempo. Eu sempre tive autonomia na iniciativa, mas tudo dependia da aprovação de cima. Ele fala isso sobre os processos da 77. Nós até trouxemos num vídeo anteriormente os crivos, né? Tudo que a 77 ela procura saber para a contratação do jogador, tem que ter aprovação do técnico, normalmente são jogadores mais novos. E o Paulo Brax afirma que ele enfrentou muitas barreiras em relação a isso. Acho que ele quis se defender, né, Fábio? Jonathan, com certeza ele quis se defender, né? Você vê aí que ele diz que sempre tive autonomia, né? Ou seja, vai lá, negocia o seu trabalho, o seu papel, a sua função, mas na hora de fechar ali, que é o principal, sempre tinha alguma coisa barrando, se defendeu. Sim, e obviamente, né, a torcida com toda a razão ficou sempre ali no pé dele, cobrando, né, mais agilidade, mais atitude em relação às contratações, em relação às negociações, porque o Vasco passou por um período, um ano, uma temporada muito complicada, tendo que lutar para permanecer na Série A até o final. E perguntado sobre a questão dele ter a sensação de ter feito algo de bom, a repórter pergunta o seguinte: você sai com a sensação de que fez tudo que deu para fazer? Ele respondeu: sai com a sensação que fiz até mais. Olha, eu no lugar do Paulo Brax, com todo respeito, a gente sempre tratou aqui da questão profissional, nunca do lado pessoal, eu me sentiria frustrado, porque o Vasco precisaria, né, oferecer mais, ser mais ali agressivo, competitivo na temporada. Nessa última temporada teve algumas decepções, por exemplo, a eliminação na Copa do Brasil diante do ABC nos pênaltis. Então isso, juntando tudo isso, a 77 teve razão em demiti-lo. É verdade, e claro, Jonathan, ele só falou isso porque ele tá fora. Então ele pode chegar hoje, né, falar, expor o que estava acontecendo com ele. Imagina ele chegar quando ele estava no cargo e chegar e passa uma situação como essa, a confusão que ia dar ali dentro do clube, né? Rapaz, foi uma entrevista que dá pano pra manga, como diz a expressão. Outra coisa que ele falou foi sobre a negociação com o Paulinho. Ele disse o seguinte: o interesse era dos dois lados, sim, mas os números não eram altos, eram impossíveis para o orçamento do clube. Essa negativa não foi minha, foi de quem tinha a caneta e o controle financeiro. Eu não estou dizendo que não valia, valia e como valia, mas não tinha autorização para fazer e ponto. E não se comparam com valores de nenhum jogador contratado em 2023, para não entrar em análise de atleta A ou B. Repito a frase que usei todas as vezes na questão do Paulinho, fora da realidade do Vasco em 2022
e 2023. Isso aí deixa claro o que a gente acabou de comentar. Olha, tinha interesse dos dois lados, ou seja, o jogador queria vir, eu queria que o jogador viesse, mas olha, quem tinha a caneta na mão, o dinheiro, chegava e barrava aí e jogou no ventilador, né? Exatamente. E outro detalhe que ele falou também foi em relação aos 100 milhões do orçamento. E a gente vai até trazer aqui uma comparação ao atual, que é o Alexandre Matos. Ele fala, com todo respeito, 100 milhões não é essa fortuna toda que algumas pessoas fora do mercado do futebol acham. 100 milhões foi o que o rival pagou em um só jogador. Como dizer que 100 milhões para iniciar a montagem de um time totalmente novo é muito? Não é. Mais uma vez, se defendendo, e eu acho muito ruim essa comparação, né? Comparar com o Flamengo, comparar com o rival, isso mexe muito, incomoda muito o torcedor, né? Rapaz, aí, essa entrevista aí foi polêmica demais. Em outras palavras, ó, enquanto o rival da gente aí paga isso em um jogador, vocês querem que a gente monte um elenco. Agora é fácil ele falar isso, né? Que tá do lado, como você falou, que tá do lado de fora. Do lado de fora, rapaz. Mas já que ele comparou em relação ao rival, eu vou trazer aqui uma comparação, por exemplo, com Alexandre Matos no Atlético Paranaense em 2022. O Atlético Paranaense em 2022, com a montagem do elenco que levou o Atlético Paranaense à final da Libertadores, né, ao vice-campeonato, gastou 83,6 milhões. Sendo que na gestão do Matos, até o Matos assumir, foi gasto 65 milhões com os jogadores. Então, isso é uma prova que dá para montar um elenco. Com certeza. Tá aqui, os números estão mostrando aí, né? Dá para poder montar assim. Agora, tem essa questão, Jonathan, a gente até queria que você deixasse aqui a sua opinião, se você vê dessa maneira, que tem torcedor também que, assim, é difícil eu falar aqui, mas eu vou falar, o Atlético Paranaense tem a sua história, o Vasco tem a sua história, tem a sua camisa, né? Com certeza. Você sabe tem a sua tradição. Dizer, e às vezes tem torcedor que não, poxa, né? Tem a questão do rival lá, às vezes comprando um jogador praticamente com esse valor, e às vezes também o torcedor tem esse pensamento, olha, o Vasco, eu não vou comparar o Vasco com o Atlético Paranaense, tá entendendo? Sim. Então eu queria até que o torcedor comentasse aí e claro que aqui nós é um canal democrático, vamos estar interagindo com a galera nos comentários em relação a isso. Agora, trazer uma última informação, o Vasco chegou a um acordo com o Atlético Mineiro pelo lateral Paulo Henrique, né, que foi um dos salvadores ali no gol, na assistência do gol do Serginho no jogo contra o Bragantino, e o valor pela negociação do jogador, por 70% dos direitos do jogador, é cerca de $1 milhão, cerca de 5 milhões de reais, por 70% do passe, e o Atlético Mineiro vai permanecer com os 30%. Então a negociação com o Paulo Henrique e com o lateral bem encaminhado junto ao Galo. Agora vamos mudar aqui de assunto, falar sobre a briga, né, entre entre Flamengo e Fluminense em relação ao jogador Luiz Henrique. E aí, Fábio, eu acho que tá mais pro Luiz Henrique pro Fluminense, hein? Rapaz, então, Jonathan, sobre esse interesse aí, né, do Flamengo e Fluminense, rapaz, dizem que ele é tricolor. Né? Então, o coração nessa hora fala, mas também fala muito também a questão financeira, né? O jogador novo, o futuro dele, o futuro da sua família, né? Eu tava observando aqui, a torcida do Flamengo, pelos comentários, ela meio que gostou do jogador, falou bem dele quando jogava no Fluminense, se agradou do jogador. E o Flamengo precisa ali reforçar a sua ponta direita. O lado esquerdo tá bem resolvido. Você tem lá o Bruno Henrique, né, que tá aí essa questão de renovação do Flamengo, a gente falou no vídeo da manhã, e o Cebolinha, que é um ótimo jogador, não vinha bem, mas cresceu muito agora. O Tite consegue recuperar ele. Com certeza. Então o lado esquerdo do Flamengo já tá resolvido, e no caso, o Luiz Henrique viria para jogar na ponta direita. Mas também tem o seguinte, eu tava até vendo um comentário de um torcedor, lembrando do Matheus Gonçalves, que estava emprestado agora ao Red Bull Bragantino, é um ótimo jogador, muito bem lembrado, novo, e pode também fazer essa função do lado direito. Mas se realmente ele é tricolor, pode ser que o Fluminense tenha vantagem. A informação é essa, o Fluminense entrou em contato com o Luiz Henrique através do Fred para apresentar o projeto do Flu, e ele está entrando de vez na briga com o Flamengo para ter o atacante de volta, né? O atacante que atualmente joga no Betis. O tricolor, além de ver em Luiz Henrique um grande reforço, não quer perder o atleta para o Flamengo, que é o rival.
o Flamengo continua tentando também e não desistiu. Então, nos bastidores estão aí na luta no mercado da bola Fla-Flu. Agora, para a gente concluir nosso giro de notícias, né, trazendo a informação para a galera, vamos falar do Fogão, do Glorioso, que também já começa, Fábio, está ativo no mercado. A informação é o seguinte: Botafogo entra na briga por lateral Léo Godoy, do Estudiantes. Corinthians, Atlético, River Plate também estão interessados. O Corinthians, inclusive, já fez proposta. O jogador tem contrato com Estudiantes até o fim de 2024 e pode assinar pré-contrato com qualquer clube a partir de junho. Por isso, o time argentino vê com bons olhos a venda para não perdê-lo de graça. E outra informação também em relação às empresas do John Textor, né, está se juntando possivelmente para a contratação de Christian Medina. A informação é o seguinte: o Christian Medina, jogador do Boca Juniors, notícia que nós trouxemos essa semana, está firme exigindo pela multa rescisória de 73 milhões de reais. Bem próximo, né, do que o Flamengo comprou o De La Cruz. Sendo assim, os parceiros do conglomerado das empresas do John Textor entrariam em cena. Crystal Palace e Lyon contratariam o atleta e no primeiro momento seria emprestado ao alvinegro imediatamente. Acho que seria uma boa jogada para trazer um jogador importante como o Medina. Bom, galera, é isso. Nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias e informações. Espero que vocês tenham gostado das notícias. Vamos estar interagindo aqui nos comentários com você. Agradecer. Você que assistiu até o final, não esqueça, deixe o seu like, ative o sino das notificações, inscreva-se. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis. É nóis.